sou Eduardo, você está no canal Excel Didático. Hoje vai ser o segundo vídeo sobre matemática financeira e hoje nós vamos abordar taxas nominais, taxas efetivas, né, os conceitos de taxa. Então vamos ao vídeo. Vamos começar com a taxa nominal. A taxa nominal ela é referência de uma operação financeira. Ela não representa necessariamente a taxa efetiva dessa operação, tá? Ela é aquela cuja unidade do período a que se refere pode não coincidir com o período de capitalização. Então aqui eu vou dar um exemplo, taxas nominais, né? 12% ao ano, 5% ao trimestre, 15% ao semestre. Só que as taxas nominais elas vêm sempre acompanhadas do seu respectivo período de capitalização. Sem essa informação você não consegue calcular, não consegue saber como fazer os cálculos corretamente. Então, num contrato eu posso ter uma taxa nominal de 12% ao ano, cuja capitalização será semestral, ou 5% ao trimestre com capitalização mensal, ou 15% ao semestre com capitalização trimestral. Então, a partir das taxas nominais, você vai achar a taxa do período que você de capitalização, e aí sim, a partir com essas informações, você consegue calcular corretamente a taxa efetiva da operação. Tá? Então, a taxa efetiva nada mais é do que a taxa resultante da capitalização da taxa nominal. Nos contratos, hoje em dia, acho que por força de lei, tanto a taxa nominal quanto a taxa efetiva elas são obrigadas a constar. Antigamente não era assim. Então, vamos lá. Taxa efetiva, vamos fazer um exemplinho aqui. Eu botei como taxa nominal 12% ao ano e com capital de R$1.000. Tá. Então, a gente vai calcular os juros para diversos períodos de capitalização diferentes. Então, já deixar um exemplinho pronto aqui. A fórmula é essa aqui, dos juros. Ela não tem nada demais, tá? Aqui é o valor presente da operação, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, dividido pelo período e elevado ao mesmo período. Por que isso, né? No caso, por exemplo, de ter uma taxa de 12% ao ano capitalizada semestralmente, então o que eu vou fazer? Vou pegar essa taxa nominal, vou dividir por 2, porque são 2 semestres que nós temos um ano, né? E aí sim elevar a 2. Então, acontece dessa forma aqui. E menos o próprio capital, aí você tem o valor dos juros. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Aqui, anual. Anual é mole, porque eu tenho um único período para aquela taxa. Então, a fórmula está aqui, essa mesma fórmula que você está olhando aqui em cima, você está olhando aqui num formatinho todo linkado aqui para cima. Parece muita coisa, mas é que eu botei alguns cifrões para evitar delas, quando eu copiar para outras linhas e colunas, ele não pegar a célula errada. Então, você vê que basicamente ele só tem 3 informações aqui, que é o capital, que está aqui, 1 mais a taxa, que está aqui em B16, dividido pelo período, no caso, o período de capitalização é de 1 ano, a taxa é de 1 ano, então vamos levar a 1, menos o próprio capital. E isso dá o resultado aqui que é 120. Você vê que, por coincidência, a taxa nominal e a taxa efetiva, nessa condição, a taxa sendo ao ano com capitalização anual, a taxa é rigorosamente a mesma. Agora vamos ver outros exemplos aqui. Semestral. Semestral, como eu falei anteriormente, nós temos o capital de 1.000, 1 mais a taxa de 12, dividido por 2, porque nós temos 2 semestres no ano, elevado a 2, menos o próprio 1.000, que resulta em 123,60. Então você vê que a capitalização já deu uns juros um pouco maior aqui. Trimestral, mesma coisa. Pega o capital vezes 1 mais a taxa elevado. Aqui no caso, como a taxa é ao ano, nós temos 4 trimestres no ano. Então a gente divide esse 12 por 4 e eleva por 4. Ok? Resultando num juros no período de um ano de R$ 125,51. E aqui por final, o mensal, que
segue a mesma lógica, tá? Então, no caso, como um ano eu tenho 12 meses, então eu divido ele por 12, divido o 12 por 12 e elevo a 12. Obviamente, fazendo a continha considerando o capital. Então eu tenho R$126. Você vê que a capitalização gera um juros ainda maior. Tá. E aí, você tem, no caso, você quer calcular só a taxa. Vamos supor que você não queira calcular os juros somente, queira calcular só a taxa. Então, eu tenho duas formas aqui, pela fórmula, tá? E pela função efetiva, que é uma função do Excel. E aqui também eu vou mostrar como é que calcula pela função nominal. Então, a fórmula é essa aqui, é bem simples, é praticamente igual a essa aqui, só não é do componente do capital. A taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa dividido pelo período de capitalizações elevado pelo número de vezes que você vai capitalizar a taxa, menos 1. Tá? Então aqui nós temos pela fórmula, que é exatamente a mesma fórmula que eu fiz aqui do lado, exceto que não tem o capital, então nós temos aqui 12 dividido por 1 elevado a 1 menos 1. Então deu 12%. Então existe uma função chamada efetiva, tá? Que é uma função que ele encontra para você a taxa efetiva a partir da taxa nominal. Então aqui, o que a gente faz? Aponta para ele onde está a taxa nominal, que é 12, está lá em B16, e quantas vezes por ano ela é capitalizada. No caso, é uma vez. Então ele deu o resultado 12, como eu falei, com um período igual da taxa, as taxas são iguais. E aqui tem a função chamada nominal, que ela encontra a taxa nominal a partir da taxa efetiva. Então, no assistente aqui, você pode ver, olha, ele pede a taxa efetiva, que eu indiquei onde ela está, que é aqui. Quantas vezes por ano é capitalizada? Uma vez deu 12%. Então, aqui para baixo, seguindo a mesma linha, nós temos a capitalização semestral 12,36. Aqui na efetiva, ele também achou 12,36, simplesmente pegando a taxa nominal e o período de capitalização. Né? E na função nominal, a mesma coisa, você aponta, você dá a taxa efetiva para ele, dá o período, ele encontra a taxa nominal direto. Tá? Estou mostrando todas as possibilidades aqui, porque aí você pode optar, dependendo da forma de trabalhar, ou usando a fórmula, ou usando as funções efetiva e nominal para poder encontrar essas taxas. Tá. Aqui do lado eu vou mostrar uma estrutura que eu montei para facilitar o entendimento. Então aqui no caso você tem taxa nominal, você divide pelos períodos de capitalização, conforme eu expliquei aqui anteriormente. 12% dividido por 1, 12% dividido por 2, por 4, por 12. E aí você encontra a taxa do período de capitalização. E assim ela é representada graficamente. Você tem 12% ao longo de um ano, né? O 6% quebrado em duas vezes. E aí você capitaliza 6, e aí você multiplica por mais 6 e você encontra a taxa efetiva de 12,36. E aqui também, você tem o 12% transformado para trimestral, você divide ele por 4, você tem 3% em cada trimestre aqui. E aqui no caso mensal. Tá. Aí mais uma vez nós encontramos aqui as taxas efetivas, também pela fórmula. Mesma coisa, só coloquei nesse formato só para poder apresentar de um jeitinho um pouco diferente. Tá, então essa é a taxa efetiva. Aí a gente vai para a taxa equivalente. Taxa equivalente é a taxa aplicada ao mesmo capital durante o mesmo período que resulta no mesmo valor de juros. Tá? Então vou dar um exemplo aqui para fixar melhor. Então nós temos aqui
Calcule os juros de um capital de R$1.000 pelo período de 6 meses com regime de capitalização composta com as seguintes taxas nominais: 5,9126% ao semestre e 12% ao ano. No caso, a gente não sabe qual são os juros, a gente vai calcular. As taxas a gente já sabe, que são aquelas informadas ali no texto. O tempo total é de 12 meses. Na realidade, eu errei aqui. Isso aqui são 12 meses. Vamos consertar aqui. Tá, tempo total 12 meses. Com capitalização, um trimestral e o outro semestral. Tá. Essa informação não está aqui em cima no texto, eu estou dando aqui agora. Para isso, a gente precisa calcular os N's. Por quê? Você tem uma taxa ao semestre com período de capitalização trimestral. Então, quantos trimestres tem num semestre? Nós temos 2. Tá. Só que o período é de 12 meses, então vão ser 4 períodos aqui. Tá. 12% ao ano. Taxa ao ano vai ter capitalização semestral, ok, 2 semestres, porque o período é de 12 meses. Ótimo. Então aqui a gente faz a conta da primeira, que é dos juros vezes a taxa de 5,9126 dividido por 2, que são 2 semestres, tá? E você eleva a 4, tá? Que dá 1.123,60. Então, agora, para outra taxa, nós temos o capital de 1.000 vezes 1 mais a taxa de 12%. Para você achar, como período semestral, precisa achar a taxa ao semestre. Então, eu divido por 2. E depois eu elevo a 2 para ele capitalizar semestralmente, que eu preciso que ele capitalize por 2 semestres. No final das contas, não vão ter o mesmo valor de juros, ou seja, essas duas taxas elas são equivalentes. Por último aqui, a taxa aparente e taxa real. Tá. No caso, o que é a taxa aparente e taxa real? A taxa aparente é a taxa real que vigora nas operações correntes considerando a inflação. Então, vamos ver um exemplinho que vai ficar mais fácil. Aqui é a fórmula, que é 1 mais a taxa aparente, que é igual a 1 mais a taxa real ou rentabilidade, vezes 1 mais a taxa inflação. Tá. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Considerando a rentabilidade de um investimento de 5% no período de um ano, com inflação de 10% no mesmo período, qual a taxa aparente dessa operação? Então, a gente vai executando a fórmula aqui. A taxa aparente a gente não sabe, mas a taxa real você sabe, que é a taxa da rentabilidade, que é de 5%, e 10% de inflação no período. Então, você acha que 1,155, jogando 1 para lá e diminuindo, você acha uma taxa de 15%. Ou seja, na realidade, se esse meu investimento ele for um papel de 5% e tiver mais ainda a inflação, você vai ter uma rentabilidade aparente de 15,5%. Quer dizer, no caso, se tiver no papel, isso vai ser uma rentabilidade real. Mas nesse caso aqui, uma taxa real uma taxa aparente de 15,5%. Bom, então é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like se gostaram. Coloque os seus comentários, por favor. E até o próximo.